Olá, amigos. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste momento você venha estar meditando um pouco a respeito da palavra de Deus. Antes, eu gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Mateus Alves Martins Pimentel. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Rua Barbosa, e tenho o costume de fazer áudios por WhatsApp, evangelizando e buscando propagar o Evangelho de Jesus Cristo à vida de muitos outros jovens e até mesmo adultos. E eu espero que neste momento nós vamos estar tendo uma boa meditação a respeito da palavra que será transmitida neste momento. Nosso texto base estará lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 12 até o versículo de número 19, com o nosso tema principal sendo o homem sendo preenchido pela presença de Deus. Então, lá em Êxodo, nós vamos observar um diálogo entre Moisés e o Senhor Deus Altíssimo, onde, acompanhem comigo no versículo 12, eu estarei pela versão Almeida, Revista e Atualizada, mas você pode acompanhar, seja qual for a sua versão, que vai dizer assim: diz Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que nesta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir a este lugar. Pois, como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu, o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu estiver a minha misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Meus irmãos, um texto muito bonito, um texto que ele é muito rico e que vai trazer muitos ensinamentos importantes a nós neste momento. Vejam que um dos pontos principais que as pessoas do século XXI precisam ocupar em sua mente, em seu coração, é serem preenchidos pela presença de Deus. Veja que em um século onde a ansiedade, onde a depressão, onde muitas batalhas espirituais, batalhas psicológicas, emocionais, entre muitas crises de insegurança, têm assolado a vida de muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas, é necessário que nós venhamos estar sendo preenchidos pela presença santa de Deus. E também propagar o evangelho de forma que outras pessoas possam ser também preenchidas por essa habitação do Altíssimo em nossas vidas. Vejam que Moisés, quando ele está dialogando com Deus, quando ele está conversando com Deus, ele se refere aos 3 primeiros versos do início do capítulo, no qual Deus diz que não vai juntamente com o povo, que iria enviar um anjo, justamente pelo fato que o povo estava sendo desobediente, o povo estava sendo ingrato, o povo estava sendo duro para com Deus. Dessa forma, Moisés ele se encontra em oração. Então, o primeiro passo que nós cristãos devemos ter para que possamos ser preenchidos pela presença de Deus é nos encontrar em oração. Porque foi isso que Moisés fez. E observe que Moisés ele se encontrou em oração de forma humilde. Moisés ele não foi a Deus em oração buscando argumentar, buscando se exaltar, buscando se engrandecer. Pelo contrário, Moisés ele tinha discernimento do pecado que o povo havia cometido. Moisés ele tinha discernimento, entendimento sobre a situação na qual o povo dele, o povo de Deus estava se posicionando, estava se colocando, e por isso o profeta Moisés ele passa a entrar em oração com Deus, buscando
remissão de pecados, buscando perdão de Deus, suplicando a misericórdia do Senhor. Veja que aqui o que Moisés pode fazer é suplicar a graça e a misericórdia de Deus. E ele faz isso repetidas vezes. Moisés, ele age dessa forma porque ele sabia que o Senhor ameaçava subtrair a revelação da sua própria presença. Então essa fiel persistência de Moisés, buscando intercessão, ela tem por base a promessa do pacto que Deus já tinha feito com o povo em outros momentos do próprio livro de Êxodo. A gente verifica lá que a comunhão divina humana, a comunhão de Deus com o homem, ela vai estar referendada lá no capítulo 6, versículo 7, lá no capítulo 19, versículo 6. Vamos ver aquilo também no capítulo 17, versículo 7. Então nós vamos entender que Moisés ele passa a olhar o passado e ver os feitos que Deus já havia feito com ele e com o povo no passado. Então, uma outra característica que Moisés fez depois de ter orado, depois de ter se colocado diante de Deus, é durante essa oração Moisés lembrar dos feitos que Deus já havia feito com ele e o seu povo. Moisés ele passa a observar a grandiosidade que Deus tinha sido para com eles. E isso que falta aos cristãos também, é ter essa visão de que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus soberano, é um Deus muito, muito elevado, é um Deus santo, é um Deus poderoso. Então, durante esse processo, Moisés ele vai encaminhando toda essa sua jornada para que em seguida ele deixe claro que a vontade dele, além de receber a plena presença de Deus, como ele vai enfatizar lá no verso 15, dizendo assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Após isso, após Moisés enfatizar que existia uma grande necessidade da presença de Deus estar com ele, com o povo, o próprio Moisés, o próprio profeta, ele vai buscar a Deus a glória de Deus, a vontade de Deus ser manifestada na vida dele e do povo. Verso 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Veja, meus irmãos, uma grande virtude do cristão é ele ser preenchido pela glória de Deus. É a glória de Deus ser manifestada na vida dele. E muitas vezes a gente desvaloriza o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, como já foi mencionado, mas a gente acaba subestimando a glória de Deus. A gente acaba observando a glória de Deus como algo muito, muito pouco, que satisfaz quase nada em nossas vidas. Então vejam que esse também é um ponto que Moisés traz em sua oração com Deus. Moisés, ele reconhece o erro, o pecado, a falha, e por isso ele vai se encontrar em oração com Deus. Depois, Moisés se encontrar de forma humilde, como nós vimos, ele passa a mudar a chave. Ele passa a buscar a presença de Deus, que é vista no verso 15, e logo após, no verso 18, vamos verificar que ele quer a glória de Deus, ele busca a glória de Deus. E vai vir a resposta do Senhor Deus Altíssimo. Ele vai dizer assim, o Senhor Deus Todo-Poderoso dirá dessa maneira: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja, meus irmãos, que existia uma consequência através da oração de Moisés e uma consequência muito boa, certo? A configuração deste versículo, ela é muito bonita porque depois de Moisés se humilhar, depois de Moisés ali ter um momento de contrição diante de Deus, buscar reconciliação, buscar a presença de Deus, a vontade de Deus sendo aperfeiçoada na vida dele e do seu povo, e depois de ele suplicar também a glória de Deus, a resposta do Senhor virá de maneira positiva, certo? Deus, ele traz uma resposta positiva, agradável ao coração humano. Não que o propósito de Deus seja agradar o coração humano.
Só que, mesmo assim, uma das formas de Deus manifestar o seu poder, a sua glória, é demonstrar os seus grandes feitos. E um desses grandes feitos foi na vida de Moisés. Mas observe, meus irmãos, que a forma de Deus manifestar os grandes feitos que ele tem para com você é uma cura de uma sua doença, é uma adversidade que você encontra no âmbito escolar, no âmbito profissional. Então, tudo isso, Deus ele vai planejando, vai projetando e vai resolvendo. Mas a lição que devemos ter aqui, meus irmãos, nesse texto de Êxodo é o seguinte: precisamos urgentemente termos a presença de Deus alicerçada e preenchida em nosso coração. Mas não somente isso, necessitamos de nos encontrar em oração, em contato, em comunhão com Deus. Porque só dessa maneira que Deus estará estendendo o poder dele, a graça dele, a glória dele, sendo manifestada em nossas vidas. Tomem esse exemplo de Moisés e busquem cada vez mais serem trabalhados pela força do poder de Deus diariamente. E a minha oração é que você receba respostas como a do verso 18 e do verso 19, melhor dizendo, que é uma resposta tão grandiosa, tão bonita. Imagina aí o privilégio que é receber toda a bondade nos nossos olhos e ter a misericórdia de Deus alicerçada em nossas vidas. Então, meus irmãos, que vocês sejam capacitados, fortalecidos e perseverantes no Evangelho de Jesus Cristo, dia após dia. Eu quero orar com você nesse vídeo. Então, vamos estar conversando com o Senhor. Senhor Deus, amado Pai, Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio que é escutar a Tua palavra, aplicá-la em minha vida, mas também propagá-la a outras pessoas. Que essa palavra, Senhor, venha tocar no coração das pessoas que estiverem escutando. Que essa palavra seja multiplicada, cada vez mais difundida em nossos meios. Mas o principal ponto-chave dessa oração, Senhor, é pedir a Ti que, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós venhamos estar sendo preenchidos pela Tua presença. Nós venhamos estar sendo, meu Deus, trabalhados diariamente para evoluirmos, para crescermos, para nos desenvolvermos espiritualmente. E assim sermos encontrados em busca pela santidade, em busca pela forma como Jesus Cristo viveu quando esteve aqui entre nós. E que nós venhamos estar buscando sempre, meu Deus, priorizar a palavra do Senhor em nossos corações e aplicá-la dia após dia em nossa rotina. Assim que eu te oro, assim que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.